Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians já tem o novo diretor de futebol para os próximos 3 anos. Rubens Gomes vai comandar o futebol do Timão no próximo triênio. Vamos falar também sobre reforços para a temporada 2024. Mano Menezes já faz algumas avaliações, mas também tem algumas restrições com relação a uma reformulação total do elenco. E o Corinthians está garantido na Série A em 2024 e também na Copa Sul-Americana. Vamos explicar os detalhes para vocês depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto, nesta segunda-feira, dia 4 de dezembro, e a gente começa falando sobre a permanência do Corinthians na Série A em 2024 e, por consequência, a vaga garantida na Copa Sul-Americana da próxima temporada. Isso porque todos os resultados ontem, mesmo com a derrota do Corinthians no sábado, essas derrotas de Vasco, Santos e Bahia beneficiaram o Corinthians. Nenhum deles poderá mais ultrapassar o Timão em termos de pontuação. Portanto, o Corinthians se livrou do rebaixamento, de qualquer risco de rebaixamento, com esses resultados, né? O Vasco foi derrotado pelo Grêmio, o Bahia perdeu do América, o Santos tomou um sapeca do Atlético Paranaense, resultados que acabaram contribuindo aí para a permanência do Corinthians na Série A em 2024. E, por consequência, como eu falei, os resultados foram tão bons para o Corinthians que o time também garantiu matematicamente uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano. O Corinthians não tem mais como ser ultrapassado por nenhum outro clube, se garante ali, hoje segue na 13ª colocação do campeonato, mas sem nenhum risco mais de rebaixamento e com a vaga consolidada para a Copa Sul-Americana. Terminou o ano em termos de preocupação, em termos de rebaixamento. O torcedor do Corinthians, a partir desta segunda-feira, respira bem mais aliviado. E o que será que o Mano está pensando e o que será que vai acontecer a partir de quarta-feira, quando o Corinthians encerra a sua participação no Brasileirão 2023? Último jogo, fora de casa, contra o Coritiba, já rebaixado. O que o Mano pensa? Eu vou contar para vocês depois dessa vinhetinha. Bom, muito bem. Corinthians volta a campo quarta-feira, treinou ontem, treina hoje. Amanhã faz o último trabalho e na sequência, na sequência vai para Curitiba. Tem a partida contra o Coxa, na quarta-feira, 9h30 da noite. Um jogo que é só para cumprir tabela. O Corinthians não tem mais nenhuma pretensão, pode poupar alguns jogadores, pode dar oportunidades a outros, alguns, o Moscardo, por exemplo, está suspenso, não vai. Então acaba dando um ar de férias, né, de forma antecipada. O Mano tem pensado, obviamente, já no planejamento de 2024 e alguns nomes estão sendo avaliados no clube. Muitos nomes estão surgindo, muitas possibilidades, né? Matias Vinha, já se falou do Mastriani, já se falou de tanto nome, né? E claro que são nomes que circulam dentro do clube, são nomes que interessam de uma forma ou de outra a comissão técnica, e o fato de interessar não significa que virão, né? Isso não tem nenhuma relação. Interessa, às vezes, interessar não significa contratar, mas significa que está de olho. Como, por exemplo, no Christian, é um meia de 22 anos do Atlético Paranaense. Muito bom jogador, jovem, tem um perfil que o clube gosta, que a comissão técnica gosta. O nome do Christian é um nome muito bem avaliado dentro do clube. É um nome que é muito bem observado dentro do clube. Existe proposta com o Christian? Até o momento, não. É um jogador que, no mercado hoje da bola, está avaliado em aproximadamente 7 milhões de euros. Foi revelado pelo Atlético Paranaense
e é um dos destaques da equipe nessa temporada. 7 gols marcados no Campeonato Brasileiro, é um jogador que tem chamado a atenção. E repito, o perfil jovem do Christian é o que mais chama a atenção de fato. É o que o Corinthians busca para a próxima temporada, uma mescla entre jogadores mais jovens e jogadores mais experientes. O Mano falou bastante sobre essa questão de quem fica e quem sai, né? Ele vai ter carta branca por parte do Augusto Melo para definir aqueles jogadores que ele quer ficar e aqueles que ele vai liberar. Isso já está definido entre eles. Aquilo que aquele jogador que o Mano preferir, que ele quiser manter no clube, provavelmente ficará assim. É uma situação que deixa, às vezes, o torcedor meio preocupado, que o nome do Juliano já foi falado em renovação, o nome do Renato Augusto já foi falado em renovação, o provável nome do Gil, são nomes que o Mano gosta. E o Mano fala o seguinte, que a chegada de novos jogadores influencia diretamente na saída de jogadores, né? E ele quer uma transformação para ganhar qualidade e competitividade acima de tudo. Mas ele cita até um exemplo muito claro. Ele diz que tem que colocar na balança se essas transformações, né, essas mudanças aí, elas serão mesmo de melhora, de acréscimo de rendimento. Ou não, que ele falou que já viu várias mudanças e que deram errado. Então o Corinthians segue de olho no mercado da bola e claro que a partir da próxima quinta-feira é que as coisas realmente vão dar uma sequência aí, né? Já tem o Hugo, né, do lateral esquerdo do Goiás, que já assinou um pré-contrato, esse chega, é o único nome certo, né, até agora, mas outros nomes virão. E, claro, repito, a partir de quinta-feira. Tá? O Mano até citou na entrevista coletiva de sábado que não dá para começar a temporada, né, também dizendo que os mesmos jogadores, esses que estão aí, farão algo de diferente para o torcedor, né, em 2024. Ele acredita que não. Ele até falou em fim de ciclo. Então, ele deve fazer sim algumas mudanças, algumas alterações, mas não se assustem, não se espantem se alguns desses jogadores que estão hoje no clube permaneçam para a próxima temporada. Vai depender muito do orçamento daquilo que o financeiro do Corinthians e o presidente eleito, Augusto Melo, vão disponibilizar aí ao Mano Menezes, tá? Então, olha, temos X para contratar, esses jogadores é que virão. Então, é uma análise que o Mano tem feito com muito cuidado para não acabar aí colocando os pés pelas mãos. O que você acha dessas palavras do Mano Menezes? Aproveita o espaço, comenta aí. Vamos falar sobre diretor de futebol? Já temos. E o novo diretor de futebol do Corinthians oficialmente é Rubens Cardoso. Rubens Cardoso. Rubens Gomes, perdão. Rubens Gomes, Cardoso não. Rubens Gomes. Rubens Gomes é o novo diretor de futebol do Corinthians. Conhecido como Rubão. Conhecido como Rubão. Ele irá comandar o departamento mais importante do clube no próximo triênio. O departamento de maior visibilidade, de maior cobrança. Já está definido. O Rubão, para quem não sabe, ele foi, na época era chamado de vice-presidente, né? Na época era outro nome, era vice-presidente. Hoje vai ser chamado de diretor de futebol. Na época do Dualib, em 2007, tá? Ele foi o diretor de futebol, vice-presidente, na época, o nome, do Alberto Dualib, tá? E naquela ocasião o Corinthians foi rebaixado. Todo mundo lembra do rebaixamento de 2007. Tá? Então, ele que foi responsável pela montagem de parte daquele elenco, ele trouxe jogadores na época, né? O Everton Santos, o Felipe,
o Cadu, o Zelão, o Moradei, né? Júnior Negão. Então, assim, ele trouxe esses jogadores na época para o clube. E o Corinthians acabou rebaixado em 2007, todo mundo lembra disso. Bom, muitos anos se passaram, ele agora ocupará o cargo mais importante do futebol do Corinthians. Fica claro aqui, não sei se é o melhor nome, de verdade, não sei se é o melhor nome, não sei se é o nome indicado ou ideal para essa função, mas isso não significa que o executivo de futebol, né, porque as nomenclaturas hoje elas mudam bastante, né? Então temos o diretor de futebol agora, que é o Rubens Gomes, o Rubão, e teremos o diretor executivo de futebol, né, que segue na pauta aí o nome do Rodrigo Caetano, que a partir de quinta-feira deve se encontrar com o presidente eleito Augusto Melo para uma reunião. Ele já até avisou o Atlético Mineiro que se encontrará com os dirigentes do Corinthians. Então, esse cargo ainda será preenchido, mas aos poucos o Augusto Melo vai compondo aí a sua nova diretoria para o triênio 24, 25 e 26. Me diz aí, o que você achou do nome do Rubens Gomes, o Rubão, como diretor de futebol do Timão? Aproveita, comenta, deixa o like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê mais tarde. Ótima segunda-feira a todos. Grande abraço. Tchau.